Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Explosão em prédio no Rio reacende discussão sobre prevenção. Morte de ciclista na Lagoa repercute na Câmara Municipal. Imagina você sair para pedalar, fazer uma atividade física e não voltar para casa. Cine Odeon reabre as portas após reforma. Em instantes. Olá! De uma hora para outra, moradores do edifício Canoas, em São Conrado, tiveram suas vidas viradas ao avesso. Após a explosão que destruiu parte do edifício, o prédio foi interditado e os moradores só puderam resgatar alguns pertences. Acúmulo de gás pode ser a causa da explosão. O cenário é semelhante ao de um terremoto. E o epicentro da grande explosão causada pelo gás foi aqui neste apartamento no 10º andar do edifício Canoas. A explosão que impactou o condomínio Canoas não causou somente estragos materiais. Seu poder de destruição também impactou socialmente os moradores daqui. O movimento em frente à portaria do prédio é intenso. Alguns moradores ainda retiram seus pertences sob a vigilância e proteção da Defesa Civil, bombeiros e outros órgãos da Prefeitura. Os acessos monitorados aos apartamentos atingidos para que os moradores busquem pertences e documentos deram uma maior tranquilidade para quem mora aqui. Agora é mais tranquilo, a Prefeitura entregou já o prédio, a gente está conseguindo já subir nos apartamentos para tirar o principal e agora esperar os órgãos competentes para começar a liberar a água, a luz para poder religar e os apartamentos que não foram muito afetados poderem retornar. Agora, a estrutura do prédio é sensacional, a gente não corre risco nenhum e o mais importante, você vê, numa explosão da dimensão que foi, só uma pessoa se machucou. A mulher chora e é consolada pelos vizinhos e amigos. Apesar do grande estrago material, os moradores estão cientes da boa estrutura do prédio, mesmo depois da grande explosão. Eu moro no 1º andar, meu apartamento não teve um vidro quebrado porque eu moro para o outro lado, não moro do lado do acidente. Eu estava dormindo quando eu acordei com o barulho. Acordei com barulho, no primeiro momento eu achava que poderia ser uma explosão do metrô ou do posto de gasolina. Quando eu ouvi os escombros caindo, eu vi que não era. Em frente ao condomínio, a rua General Olímpio Mourão Filho, aos poucos, retoma a sua rotina. O comércio local também procura se recuperar do grande susto. É o caso da empresária Érica Barreira, proprietária de uma doceria numa galeria no conjunto de prédios do condomínio. Felizmente, os prejuízos foram pontuais. Essa loja de veterinária tem tapumes no lugar dos vidros quebrados. Prejudicou na segunda-feira, que claro, a gente ficou o dia todo fechado, mas inclusive várias lojas tiveram os vidros estourados em volta da nossa, graças a Deus a nossa não teve. Na expectativa da volta aos seus apartamentos, o clima em frente ao edifício Canoas é de solidariedade. Houve muita solidariedade dos vizinhos, dos amigos, até das pessoas mais distantes. Realmente, os vizinhos nossos, os prédios aqui da rua ofereceram espaço. O nosso vizinho, que é dono do Zona Zen, mandou comida para nós. Foi tudo muito, muito solidário mesmo. E agora é correr atrás dos direitos jurídicos. Agora é atrás do prejuízo, né? Mas nós temos seguro, o prédio tem seguro. Depois de um acidente desse porte, muitas pessoas querem saber como evitar ou pelo menos minimizar os riscos dentro de casa. Saiba como se prevenir em nossa entrevista especial de hoje. Alexandre, a autovistoria vai ajudar a prevenir esse tipo de acidente? Não. A autovistoria não vai ajudar, porque na verdade se cria muita expectativa em relação à autovistoria, mas a autovistoria ela é uma fotografia do momento, né? Então, na verdade, o condomínio ou os moradores vão contratar a realização desse tipo de trabalho, esse trabalho vai ser feito. Se tiver alguma coisa a ser consertada, vai ser identificado nesse laudo e o morador ou o condomínio terá um prazo para realizar esse tipo de serviço e, posteriormente, vai ser realizada uma nova vistoria para ver se, de fato, foi superada aquela questão que foi apontada como deficiente no laudo. E por ela ser um retrato daquele momento, nada impede que no dia seguinte, algum tipo de problema, algum tipo de obra, algum tipo de descuido do morador ou do próprio condomínio venha desencadear o problema. Até porque essa autovistoria ela vai se repetir com uma periodicidade a cada 5 anos. Em relação à vistoria de instalações a gás, isso está sendo previsto na lei de autovistoria? Está prevista. Na verdade, a lei da autovistoria ela abrange critérios de conservação, manutenção e estabilidade da edificação como um todo.
E ela trata muito especificamente não só da parte física, da construção, como são as paredes, como são a questão dos rebocos e da estrutura física propriamente dita, como também da questão hidráulica, como a questão eletromecânica, que é a questão dos elevadores, e também da parte de gás. Muitas pessoas procuram mão de obras não especializadas em gás e elétricos. Quais os riscos e como contratar uma mão de obra especializada? Esse é um grande problema que nós vivemos na sociedade, porque acaba se pegando os famosos biscateiros ou aquela pessoa que realiza qualquer tipo de serviço para realizar um trabalho que muitas das vezes ele não tem capacitação técnica. A lei da autovistoria traz a obrigatoriedade que qualquer tipo de serviço seja realizado por profissionais, ou do CREA ou profissionais do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que são pessoas naturalmente técnicas, especialistas naquela análise, que portanto vão poder balizar o tipo de serviço e o tipo de vistoria que há necessidade de se fazer. E antes de se fazer uma reforma, quem procurar? Né? E como fazer isso com segurança? A grande verdade também é que a maioria das empresas, ou pelo menos habilitadas a realizar esse tipo de serviço, elas têm que estar inscritas nos conselhos de classe. Partindo desses princípios, quer dizer, se elas têm a inscrição, há uma presunção legal de que elas dispõem de capacidade técnica para realizar o tipo de trabalho. E mais do que isso, no momento de se fazer uma análise de um orçamento, ou se aprovar isso dentro de uma assembleia, que não se priorize necessariamente a questão do preço, porque como há o desembolso, há uma tendência natural das assembleias de condomínio de optarem sempre por orçamento menor, sem levar em conta determinados aspectos técnicos que podem ser importantes e traduzir realmente num resultado muito melhor para o prédio. E para finalizar, quais outros cuidados podem auxiliar na prevenção de acidentes? Os moradores têm um papel muito importante nesse processo. Porque muito se diz, o síndico é responsável, o síndico tem que fazer, o síndico tem que tomar a iniciativa. Mas, na verdade, o síndico tem competência de administrar e de gerenciar as áreas e dependências comuns. Tá bom, Alexandre. Muito obrigada. Foi um prazer. Prazer. Morte de ciclista na Lagoa Rodrigo de Freitas repercute na Câmara Municipal. Depois de ser esfaqueado, o médico não resiste aos ferimentos. Parlamentares falaram sobre a violência na cidade. Por volta de 7h30 da noite, o ciclista Jaime Gold foi abordado por 2 adolescentes. Segundo a Polícia Militar, o médico, mesmo sem reagir, foi esfaqueado na barriga e no pescoço. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. Jaime Gold deixou esposa e 2 filhos. A morte do ciclista revoltou os vereadores que criticaram a falta de segurança na cidade. Imagina você sair para pedalar, fazer uma atividade física e não voltar para casa. Imagina você, no exercício da sua atividade profissional, próximo à sua filha, à sua família, ser morto a facas com o pescoço cortado. Imagina você dentro da sua casa morrer com um tiro de fuzil, de bala perdida durante... Imagina uma criança, o seu filho, morrer com um tiro de fuzil numa operação policial. Acho que a nossa cidade, eu falo mais a nossa cidade porque é aqui que eu vivo, enfrenta um momento muito sério, muito triste e que, se de alguma maneira esta violência não for contida, daqui a pouco vai acontecer o seguinte: os espaços públicos de lazer, as nossas ruas e avenidas vão ser tomadas pelos bandidos e nós vamos ficar presos em nossas casas com medo de sair às ruas. Acordamos ainda com a notícia do esfaqueamento, onde a rédea esportiva era uma bicicleta, mas que podia ser um cordão, um aparelho celular. É isso que todo dia noticiam e a gente tem que conviver com essa situação. Em vídeo publicado na internet, o secretário de Segurança, João Mariano Beltrame, classificou como inadmissível o crime. Um lugar como a Lagoa Rodrigo de Freitas não pode, de maneira nenhuma, ser alvo desse tipo de atitude, porque é um local onde todos nós frequentamos, onde todos nós gostamos de ir, gostamos de frequentar, é um cartão postal e nós não podemos admitir de maneira nenhuma
que ações dessa natureza aconteçam. Segundo o presidente da Comissão de Segurança do Ciclismo, Rafael Pazos, a morte do médico Jaime Gold, de 55 anos, foi uma tragédia anunciada. Veja em nossa entrevista de estúdio. O senhor disse que se trata de uma tragédia anunciada. Por quê? Hoje a cidade do Rio de Janeiro ela se propõe a ser a cidade com a maior malha cicloviária do Brasil. Serão 450 quilômetros de ciclovias até 2016. Hoje temos 380. Então, quanto mais ciclovias, mais bicicletas na rua. A proposta é essa. E era fato que o aumento de roubos de bicicleta ia acontecer. E por que o senhor acha que aumentou tanto o assalto com o uso de facas? Hoje, infelizmente, a faca é vista como uma arma branca. Então, se você pega uma pessoa com uma faca na rua, vamos supor, um morador de rua, está com uma faca, e alega que é o seu utensílio de alimento, ele tem que utilizar a faca para cortar, para se alimentar, por isso que ele não é preso. Tá? Então, isso a utilização da faca é um caso à parte, tá? Porque o que a gente está lutando mesmo assim, aqui, é justamente nós estamos provando para o poder público que a bicicleta é a bola da vez. O objeto de desejo é a bicicleta. Então, não se trata só de um problema de segurança pública, nem só de um problema de Secretaria de Desenvolvimento Social. Se todas as secretarias não se unirem em prol do combate desse tipo de criminalidade, por que eu digo todas? Quais são todas? Não adianta botar polícia se a Rio Luz não bota luz. Não adianta botar polícia se a Secretaria de Conservação não poda as árvores. Não adianta botar polícia se a população fluminense continua comprando em sites de compra e venda online de produtos usados, bicicletas e peças de bicicletas com valores menor do que o mercado. Então, nosso apelo é esse. Quando você verificar isso na internet, desconfie. Com certeza você está cobrando um produto roubado de um ciclista que pode ter sido esfaqueado e morto. O policiamento, então, não é o único meio de se evitar esses roubos, não é isso? O policiamento ele existe. A prova disso é que todas as delegacias de polícia estão abarrotadas de bicicletas recuperadas. O senhor esteve na Assembleia Legislativa para tentar agilizar o processo de aprovação de um projeto de lei que trata de roubo e furto de bicicletas. Me fala um pouquinho sobre isso. O projeto de lei justamente cria o título Roubos e Furtos de Bicicletas no Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Sem dados estatísticos, a polícia não consegue ter números, não consegue ter dados que comprovem, por exemplo, onde está a mancha criminal, onde está acontecendo o maior tipo de incidência desse tipo de criminalidade. Para onde estão indo essas bicicletas? O que está acontecendo? Quem são os receptadores? E como se chegou ao autor do roubo da bicicleta do médico? Ontem, em reunião com o secretário Beltrame, realmente é o mesmo discurso, é enxugar gelo, só que o que a gente não pode parar é de enxugar, porque eles fazem o serviço deles, só que o judiciário, no dia seguinte, são as leis. A sociedade evoluiu, só que as leis ficaram. Tá? Hoje, quem sabe se esse menor infrator não tivesse, cumprindo uma medida socioeducativa mais rigorosa, e não tivesse nas ruas, entendeu? Ou tivesse, ele não teria matado o ciclista Jaime. A Lagoa vai sediar um esporte olímpico. Como é que fica a imagem da cidade depois de um episódio como esse? Infelizmente ficou muito queimada, né? É triste, mas repercutiu internacionalmente isso, tá? É um homicídio por causa de uma bicicleta na cidade olímpica, né? No Rio de Janeiro. A vitrine do Brasil é o Rio de Janeiro. No próximo bloco, Cine Odeon reabre as portas e vira centro cultural. Estamos de volta com o Acontece no Rio. 18 de maio é o dia de combate ao abuso infantil. Na Câmara, um debate público abordou o problema em busca de soluções. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, apenas no primeiro trimestre deste ano foram feitas mais de 21 mil denúncias de abusos sexuais em todo o país. Em 2014, foram pouco mais de 24 mil em todo o ano. As estatísticas são gritantes. E fica claro aqui que
no nosso país, a grande vítima, os dados mostram isso, que a grande vítima é a criança. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de toda a sociedade, incluindo do poder público, garantir direitos como a vida, a saúde, a dignidade e o respeito. Mas nem sempre isso acontece. O número de violência é crescente, cada vez mais. O próprio Instituto de Segurança Pública aponta que 88% dos registros policiais no Rio de Janeiro, as crianças aparecem como vítimas e não como agentes de violência. De acordo com o debate realizado aqui na Câmara, os conselhos tutelares são os grandes aliados de crianças e adolescentes que foram abusados. Nós deveríamos ter no município do Rio de Janeiro 62 conselhos tutelares, temos apenas 17. E também mecanismos de defesa no próprio judiciário. Não existe no Judiciário do Rio de Janeiro uma vara sequer especializada em violência contra criança e adolescente. Além dos 17 conselhos tutelares já existentes, a Prefeitura pretende implantar mais 5 novos. Ilha do Governador, Complexo do Alemão, Barra da Tijuca, Santa Cruz e no centro da cidade. A gente fez um estudo com o Instituto Pereira Passo, identificando quais os locais onde tinha um maior número de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, esses locais estão sendo feitos, os conselhos estão sendo implantados a partir desse estudo. A gente acredita que 2020 a gente consiga chegar pelo menos a 30, não é o número ideal ainda, mas é o possível no momento. Mas para o vereador Jefferson Moura, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Casa, é preciso mais investimento em políticas públicas. Escola em horário integral é uma questão fundamental. Nós precisamos tirar as crianças da rua, nós precisamos ter um espaço de acolhimento, um projeto pedagógico de formação que envolva não só a criança em si, mas as famílias, né? Nós temos ausência de creches, nós precisamos ter um espaço onde essa criança possa estudar, fazer atividade física, ser acolhida. Mas há muitos casos de abusos que não são denunciados. O abuso sexual é subnotificado. A gente não tem o real índice de que acontece esse crime. Por quê? Porque a criança não fala. Então, eu acho que a dificuldade é essa. A gente tem que identificar aqueles casos que as crianças são abusadas sexualmente. Então, eu acho que a grande dificuldade da polícia é essa. Por isso que o Ministério Público criou uma cartilha para auxiliar as autoridades militares e civis. O policial militar precisa entender essa situação e agir, saber agir, tanto na proteção quanto na prevenção do ato criminoso e até a punição desse violador, trazendo uma nova cultura de intolerância à violência sexual. Para fazer uma denúncia de abuso ou maus tratos, basta acionar serviço Disque 100. Primeiro foram os boatos que ele iria fechar para sempre. Depois veio a polêmica da mudança de nome. Mas o Cine Odeon reabriu as portas e agora, além de cinema, é centro cultural. Depois de quase um ano fechado, o novo Odeon nasceu. O mais antigo cinema do Rio, que no ano que vem completa 90 anos, virou centro cultural. No prédio original de estilo neoclássico de 1926, agora o histórico letreiro divide espaço com um novo nome. O espaço está reformado, ganhou cadeiras mais confortáveis e tela e projetores mais modernos. Mas as características originais, como essa imponente luminária e os 550 lugares, foram mantidas. E você lembra desse profissional? É o Lanterninha, profissional que auxiliava o público nas sessões dos antigos cinemas. A gente investiu 1,5 milhão, mas trocamos, ou seja, o cinema é um cinema antigo, com projeção 100% digital, com som de última geração, com troca de ar-condicionado, com troca de decoração, mantendo o estilo dele. As pessoas vão poder encontrar o Odeon quase igual a como ele era, né? Em 1926, só que com condições de conforto, com qualidade de projeção e som dos melhores cinemas de hoje. A estreia é hoje, mas já podemos dizer que essa história tem um final feliz. O Rio, que chegou a ter 198 cinemas de rua, só aqui na Praça Floriano eram 11, por isso o nome de Cinelândia, agora tem aqui nesse espaço um foco de resistência, pois foi o último cinema que sobrou na região. E nós teremos uma programação centrada em filmes, mas também teremos outros conteúdos audiovisuais, como óperas, balés, concertos, shows,
eventos esportivos, conteúdos feitos originalmente para televisão, né? E além disso, teremos também espetáculos presenciais, peças, espetáculos de stand-up comedy, shows, enfim, também palestras, cursos, exposições, enfim, é uma programação muito diversificada. Uma programação mais diversificada e a transformação do espaço em um centro cultural são alternativas para tornar o espaço sustentável, já que foi por problemas financeiros que o Grupo Estação passou a administração para o Grupo Severiano Ribeiro. O cinema de rua hoje não é mais viável por causa do estacionamento, segurança, mas como centro cultural e com uma programação dinâmica, ou seja, nós acreditamos que aqui no Odeon, com o estacionamento perto, na Cinelândia, perto municipal, o Ponto, uma história, ele já fez festivais, já fez Van Premiere, então a gente acha que é importante manter esse cinema. Eu acho que o Rio de Janeiro sempre se destacou não apenas por ser o principal polo de produção de cinema no Brasil, mas também de ser o principal polo de cultura cinematográfica. Essa nova forma que o Odeon toma é o Rio de Janeiro, é o espírito do Rio de Janeiro. O filme escolhido para inaugurar a nova telona foi O Vendedor de Passados, de Lula Buarque de Holanda. Na verdade, é muito especial realmente, porque isso aqui é um templo do cinema, né? Se a gente pensar quantas pré-estreias já aconteceram aqui, quantos cineastas incríveis, qual público. Eu mesmo já tive a oportunidade de estrear alguns filmes aqui, então saber que esse espaço foi revitalizado, renovado e está disponível para as próximas gerações é muito, muito contente. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!